Funções da vida humana. Cada um dos diferentes sistemas de órgãos tem funções diferentes, e, portanto, papéis exclusivos para desempenhar na fisiologia. Essas muitas funções podem ser resumidas em termos de algumas, que podemos considerar definitivas da vida humana: organização, metabolismo, capacidade de resposta, movimento, desenvolvimento e reprodução. Organização. O corpo humano consiste em trilhões de células organizadas de uma forma que mantém compartimentos internos distintos. Esses compartimentos mantêm as células do corpo separadas das ameaças ambientais externas e as mantêm úmidas e nutridas. Eles também separam os fluidos corporais internos dos inúmeros micro-organismos que crescem nas superfícies do corpo, incluindo o revestimento de certos tratos ou passagens. O trato intestinal, por exemplo, abriga ainda mais células de bactérias do que o total de todas as células humanas do corpo, mas essas bactérias estão fora do corpo e não podem circular livremente dentro do corpo. As células, por exemplo, têm uma membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, que mantém o ambiente intracelular, os fluidos e organelas, separado do ambiente extracelular. Os vasos sanguíneos mantêm o sangue dentro de um sistema circulatório fechado, e os nervos e músculos são envoltos em bainhas de tecido conjuntivo, que os separam das estruturas circundantes. No tórax e no abdômen, várias membranas internas mantêm os órgãos principais, como pulmões, coração e rins separados dos outros. O maior sistema orgânico do corpo é o sistema tegumentar, que inclui a pele e suas estruturas associadas, como cabelo e unhas. O tecido superficial da pele é uma barreira que protege as estruturas internas e os fluidos de micro-organismos potencialmente nocivos e outras toxinas. Metabolismo. A primeira lei da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, ela só pode mudar de forma. Sua função básica, como organismo, é consumir, ingerir, energia e moléculas nos alimentos que você ingere, converter parte dela em combustível para o movimento, sustentar as funções do corpo, e construir e manter as estruturas do corpo. Existem dois tipos de reações que realizam isso: anabolismo e catabolismo. Anabolismo é o processo pelo qual moléculas menores e mais simples são combinadas em substâncias maiores e mais complexas. Seu corpo pode reunir, utilizando energia, os produtos químicos complexos de que necessita, combinando pequenas moléculas derivadas dos alimentos que você ingere. Catabolismo é o processo pelo qual substâncias maiores e mais complexas são decompostas em moléculas menores e mais simples. O catabolismo libera energia. As moléculas complexas encontradas nos alimentos são decompostas para que o corpo possa usar suas partes para montar as estruturas e substâncias necessárias à vida. Juntos, esses dois processos são chamados de metabolismo. O metabolismo é a soma de todas as reações anabólicas e catabólicas que ocorrem no corpo, figura 1. Tanto o anabolismo quanto o catabolismo ocorrem simultaneamente e continuamente para mantê-lo vivo. Funções da vida humana. Cada um dos diferentes sistemas de órgãos tem funções diferentes, e, portanto, papéis exclusivos para desempenhar na fisiologia. Essas muitas funções podem ser resumidas em termos de algumas, que podemos considerar definitivas da vida humana: organização, metabolismo, capacidade de resposta, movimento, desenvolvimento e reprodução. Organização. O corpo humano consiste em trilhões de células organizadas de uma forma que mantém compartimentos internos distintos. Esses compartimentos mantêm as células do corpo separadas das ameaças ambientais externas e as mantêm úmidas e nutridas. Eles também separam os fluidos corporais internos dos inúmeros micro-organismos que crescem nas superfícies do corpo, incluindo o revestimento de certos tratos ou passagens. O trato intestinal, por exemplo, abriga ainda mais células de bactérias do que o total de todas as células humanas do corpo, mas essas bactérias estão fora do corpo e não podem circular livremente dentro do corpo. As células, por exemplo, têm uma membrana celular, também conhecida como membrana plasmática, que mantém o ambiente intracelular, os fluidos e organelas, separado do ambiente extracelular. Os vasos sanguíneos mantêm o sangue dentro de um sistema circulatório fechado, e os nervos e músculos são envoltos em bainhas de tecido conjuntivo, que os separam das estruturas circundantes. No tórax e no abdômen, várias membranas internas mantêm os órgãos principais, como pulmões, coração e rins separados dos outros.
O maior sistema orgânico do corpo é o sistema tegumentar.